Gente, esse é um assunto que eu quero retratar hoje, falar já faz muito tempo. Amazônia. O rei Roberto Carlos fez, há um tempo atrás, uma letra de uma música que chama Amazônia. E não sei, o refrão condiz assim: Amazônia, insônia do mundo. Então, ele já fez também a composição sobre as baleias, né? As baleias são mamíferos importantes para a manutenção, né, do reino animal lá no mar. E vemos aí, assistimos aí mortes, né, caçadas pelo homem, né? Hoje eu vou mostrar fotos da Amazônia, esse território que eu não conheço, ainda não explorei, que é uma riqueza que vocês veem aí que países da Europa, Estados Unidos estão muito, né, preocupados, né, com o desmatamento e com tanta coisa que está ocorrendo. O que eu fico mais de boca aberta, né, também não me espanta tanto, né, o governo do Bolsonaro ficar parado, não fazer nada, não defender. Eu penso que logo nós não vamos ter a Amazônia para nós brasileiros desfrutarmos, né? Muitas ONGs ali, né, explorando, muito trabalho escravo ali. E agora eu vim falar nesse canal agora sobre a entrevista ontem no Roda Viva do ex-superintendente da polícia, né, federal, do delegado Alexandre Saraiva. Ok? Volto já com vocês para falar sobre isso. Amazônia, território do Brasil. Veja aí imagens pelo satélite. Quanto verde nós teremos ainda futuramente? Aqui onde está em verde é a região norte, que corresponde à área do Amazonas, tá? Aí o nosso território do Brasil. Os rios Solimões e Rio Negro, da região do Amazonas. Aqui uma tribo indígena. Aqui é uma tribo de índios Iaunaua, no município de Tarauacá, Acre. Aqui é a região do Amazonas, onde os pescadores, onde há garimpeiros. Região de... Aqui é a vista de Manaus, né, do Teatro do Amazonas, com o Rio Negro ao fundo, em Manaus. Aqui uma tribo indígena no meio do Amazonas, né, onde eles vivem. Aqui são pessoas que trabalham escravo, né, de carvão na floresta amazônica. Gente, olha aqui uma foto de exploração de madeiras com a Polícia Federal. Eu me pergunto onde está o Instituto do IBAMA e outros órgãos. Aqui, você sabe o que é biopirataria? Esses são jacarés, que eles fazem exportação, né? Exploração, aliás. Aqui um ribeirinho colhendo o açaí da floresta amazônica. Chico Mendes, que foi assassinado, né? Um seringarista, né? Sindicalista. Gente, Chico Mendes, ele foi um seringarista, né? Pela sua luta contra o desmatamento e por reivindicar melhores condições de trabalho para os seringueiros. Em 15 de dezembro de 1944 foi quando ele nasceu, né? E ele foi assassinado em dia 22 de dezembro de 1988 em Chapuri, Acre, né? Por fazendeiros, e até hoje é uma incógnita, né? O assassinato dele. É uma foto da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, né? SPVA, que foi criada no ano de 1953 pelo governo federal, né? E aqui é o Alexandre Saraiva, né? Delegado da Polícia Federal, hoje está atuando no Rio de Janeiro, né? E mesmo assim ele foi entrevistado pela Roda Viva da TV Cultura, ele que fez a denúncia
ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Aqui, Salles. gente, corrigindo, ele fez a denúncia contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vamos ver. Aqui o E Ricardo ele, Salles, devido a essa denúncia, foi afastado, olha o Alexandre quanta madeira, Saraiva. né? E consequências de denúncias, né? A Polícia Federal fez busca no endereço do ministro, né, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA é afastado, né? Finalmente, né? Tem muita coisa ainda para ser esclarecida aí. Bom, no Roda Viva de ontem, né, foi entrevistado o ex-superintendente da polícia, né, da Polícia Federal do Amazonas, o senhor Alexandre Saraiva, né? E ele é um doutor em ciências ambiental, né, delegado da Polícia Federal, e ele foi colocado no posto no governo do Bolsonaro. Ele aceitou o cargo, né, e tinha uma equipe que trabalhava com ele para zelar do território ali do Amazonas. E pelo que eu entendi, ouvi ontem da entrevista, apesar que ele foi muito assim, como diz a entrevistadora, né, a gente queria muito ouvir mais dele, né, acusações, claro que como delegado ele se conteve. Percebemos que há uma fragilidade, uma coisa assim que dá para entender que muito frágil na nossa política ambiental, de desrespeito ao território todo do Amazonas. Porque o Amazonas, gente, é todo um território ali que é Pará, Tocantins, né, Roraima, Amapá, etc, coisa e tal, que muitas vezes os brasileiros não conhecem a região norte do nosso país. Então, ali tinha uma equipe que trabalhava com ele e havia muitas denúncias vocês já viram em canais de transporte de madeiras ilegais. Constantemente nós ouvimos, né, reportagens de denúncias de madeiras ilegais que saem do nosso país, que vai parar para a Europa, para outros países aí. Então, aí ele denunciou o ministro Ricardo Salles de uma conivência, de muitas denúncias, né? Levou STF, né, lá no Tribunal de Brasília. No dia que ele levou, no outro dia ele já foi afastado do cargo. Tiraram ele do cargo, exoneraram ele do cargo, da função que ele estava. Hoje ele voltou, atualmente ele está no cargo dele de delegado da Polícia Federal. E ele foi fazer essa entrevista mesmo sem o consentimento da própria Polícia Federal. Isso que é homem, hein, gente? Vamos parabenizar esse sujeito aí, né? Esse cidadão, né? Esse doutor. Então, ele desejou fazer muita coisa pelo nosso país para proteger. Mas veja, quando se trata de um cidadão brasileiro que vai fazer alguma política para interferir em interesses, né, alheios de pessoas, de tráficos, né, de bandidos e interesseiros de empresário, aí, meu querido, a gente é afastado do cargo, eles dão um jeito de te tirar seus direitos, enfim, você não serve para esse cargo, entenderam? Quando você é útil para você ficar calado, conivente. Ele não se calou, não se prostrou diante dessa política do governo do governo aí, né? E denunciou o ministro Ricardo Salles. Poxa, gente, esse ministro Ricardo Salles, desde que ele entrou, ele foi o único, por enquanto, que não rodou ali a cadeira. Aí tá essa coisa de entrega celular, ele tá sendo investigado pela Polícia Federal, vamos ver no que vai dar. Tá lá nas mãos da Carmen Lúcia, né? Então, as denúncias são gravíssimas, né? Que parece que o Ricardo Salles tinha lá umas empresas, né? De fachada, né? E nós vemos aí muitas irregularidades, madeiras que foram levadas e agora estão sendo, parece que 70% vai retornar ao nosso país, né? Mas que coisa, que será que está por trás disso? E falamos também nessa entrevista dos garimpos, né? A corrida do ouro, né, é uma corrida, a corrida ao ouro, gente, é como se fosse uma epidemia, sabe? Uma febre, onde contém ouro, e o povo, os garimpeiros saem correndo.
E, além do mais, muitos territórios do Brasil, nos territórios, nas áreas indígenas, há ali grande quantidade de ouro. E então, deveria ser valorizado uma política de preservação ao direito a essa gente, que quando esse país foi explorado, colonizado, eles já estavam aqui, os índios, né? Os índios são cidadãos frágeis e correndo perigo a garimpeiros, a tráfico, a fazendeiros, né? E estão sós. Nós vemos denúncia esses dias de várias embarcações atirando em aldeias indígenas, né? Olha que situação aí vexatória, a imagem do Brasil, né? O ano passado tivemos queimadas, dias e dias, animais sendo mortos, né? Uma região lá, né? E eu creio que essa região que foi desmatada deve ser para outros fins. Bom, eu vou agora ter as imagens para vocês. Amazônia, a insônia do mundo, e parece que cada vez mais essa insônia está virando mais um pesadelo. E nesse governo aí, vamos ver como se vai cair. Como diz o Alexandre Saraiva, esse delegado, né? Não que não houve, né, consequências, danos anteriormente. Sim, houve. Mas essa lei 140, ela só vai beneficiar para fazer mais complementaridade, né? De aí mexer com as questões ambientais. Ou seja, tudo que é área ambiental, e aí? Cadê o direito de preservação? É isso que devemos questionar. E nós, brasileiros, muitas vezes não temos conhecimento e deixamos a ter. E eu tiro meu chapéu, parabenizo ao Alexandre Saraiva pela atitude dele, demonstrou coerência, sabe o que está falando, ele sabe onde ele estava entrando, né? E ele não se contaminou e saiu disso aí. Gente, olha aí as imagens, eu vou falar um pouquinho mais desse pesadelo que o Brasil está vivendo aí, ok?